Fala galera, beleza, beleza? Eu sou o João Bittencourt e hoje faremos uma questãozinha, desta vez de direito penal, beleza? Essa questão na verdade se trata do artigo 122 do Código, que fala sobre induzir, instigar ou auxiliar alguém para a prática de suicídio ou automutilação. Essa questão caiu na prova do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco para juiz substituto. Então, olha só, é uma questão de nível alto, mas muito simples. Então, vamos fazer essa questão juntos, beleza? Tranquilo, meu povo? Então, quem não tiver feito, dá uma volta no vídeo aí, dá uma pause, faz a questão e vem comigo, tranquilo? De antemão, a alternativa certa dessa questão é letra D de dado. O crime cometido por Caio, aí, o policial civil, não foi homicídio, não foi omissão de cautela, mas sim foi um crime de induzir ou instigar ou auxiliar alguém para a prática de suicídio ou automutilação. Veremos que o verbo, o ato cometido por Caio, quando a gente estiver desenrolando a questão, é que ele auxiliou materialmente, né, ao deixar sua arma de fogo com a intenção, né, de que a sua sogra cometesse suicídio, certo? Bom, vamos fazer a leitura do caput do artigo 122 para a gente entender qual foi o verbo que foi cometido, né, a conduta que se adequa ao tipo penal, certo? Diz assim, artigo 122 caput: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou praticar automutilação, ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Tranquilo. Aqui no caput desse artigo do Código Penal, nós podemos observar que existem três verbos, né? Induzir, instigar ou auxiliar. Beleza? Vamos entender o que significa cada um desses verbos para entender as condutas que podem ser, né, praticadas para que a pessoa venha a ser imputada no crime de induzir, instigar ou auxiliar alguém para a prática de suicídio ou automutilação. Beleza? Então, o sujeito, para que ele venha a cometer esse crime, ele pode induzir alguém a cometer o suicídio ou a praticar a automutilação. O que seria esse induzir alguém à prática do crime? O induzir, ele pode cometer quando ele cria na mente de um sujeito uma ideia não existente, certo? A exemplo, eu, João, encontro um sujeito que está triste com algum fato. Eu chego para ele e falo, cara, você está passando por dificuldade, você quer acabar com isso? Tire sua vida. Nesta situação, eu estaria induzindo o sujeito a praticar o suicídio, certo? Porque ele não tinha essa ideia em mente ainda. No caso de instigar alguém para a prática de suicídio, seria o fato de eu encontrar alguém que já tem em sua mente a ideia de cometer o suicídio e eu apenas reforçar essa ideia já existente, beleza? Já o auxílio material, né, ele é feito quando eu, João, entrego, por exemplo, uma arma de fogo, uma arma branca, um veneno, algo material para que essa pessoa venha cometer o suicídio, certo? A gente deve frisar que esse auxílio ele é secundário, jamais será cometido o artigo 122 quando um sujeito, tentando auxiliar alguém para a prática de suicídio, pega a arma de fogo e dispara contra essa pessoa. Se acontecer isso, aí já não é mais um auxílio material, né? O que aconteceu, na verdade, foi um crime de homicídio nesta situação. Então, beleza, João. A gente já viu que a conduta praticada por Caio, na verdade, se enquadra lá no artigo 122. Mas vamos encontrar isso na questão, beleza? Olha só, a questão ele deixa nítido que Caio ele chega no local, conversa com sua sogra e ele percebe que ela está muito triste com a perda do seu marido, chegando a falar em suicídio. Logo, a ideia já era existente na mente da sua sogra. Logo, não há como dizer que houve uma indução, certo? O máximo que poderia acontecer aqui seria uma instigação. Só que não deixa claro se ele chegou a instigar ela à prática do suicídio. Mas ainda há um outro verbo que seria o auxiliar materialmente, que é o que acontece. Observe que no meio da questão, Caio deixa de forma deliberada, ou seja, com intenção, né,
a sua arma de fogo sobre a mesa, né? Na expectativa de que sua sogra utilizasse desta arma para retirar a sua própria vida. Logo, aqui deixa claro que houve sim o auxílio, né, para a prática do suicídio. E ele não ficaria com a pena do caput, né, que é reclusão de 6 meses a 2 anos, porque essa pena seria no caso simples, onde o sujeito apenas induz, instiga ou auxilia, né, sem que o resultado aconteça. Esta seria a pena. No caso em questão, acontece, na verdade, a pena qualificada. Ele vai incorrer na pena qualificada que está lá no parágrafo 2º do artigo 122, que fala que se o suicídio se consumar ou se da automutilação resulta a morte, a reclusão é de 2 a 6 anos. Logo, ele iria ser apenado de forma qualificada por conta do resultado da morte, certo? Uma outra coisa importante a gente levar em consideração, embora a questão não venha questionando se o artigo 122 é na modalidade qualificada, se é aumento de pena, mas é importante só por desencargo de consciência e por conhecimento, certo? A questão, ele deixa nítido que Caio ele agiu motivado pelo motivo torpe, certo? Assim como o homicídio possui circunstâncias que qualificam em aumento de pena, o artigo 122, quando fala de induzir, instigar ou auxiliar alguém para a prática de suicídio ou automutilação, também possui os seus aumentos de pena e as suas qualificadoras. Como eu já disse anteriormente, Caio ele irá responder de forma qualificada por conta que houve, né, o exaurimento da conduta, chegando sim à consumação. Mas também há um aumento de pena, né, que está lá no parágrafo 3º, que diz que a pena será duplicada se o crime for praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. A gente consegue observar, diante da questão, de que Caio ele praticou essa conduta, né, de auxiliar sua sogra a cometer o suicídio, motivado pelo motivo torpe, que seria o desejo, né, de receber a herança, né, por conta da cobiça. Agora que a gente entendeu, né, que a conduta praticada por Caio, ela foi de auxiliar para a prática do suicídio, né, na modalidade qualificada, então Caio ele iria responder pelo artigo 122, parágrafo 2º, que fala sobre a consumação, né, do suicídio, com reclusão de 2 a 6 anos. Então a alternativa certa é letra D. Mas agora a gente vai dar uma estudada nas outras alternativas. Por que é que não foi, por exemplo, omissão de cautela, certo? A omissão de cautela é um crime que está previsto lá no artigo 13 do Estatuto do Desarmamento, e ele diz que a pessoa irá responder, né, nessa modalidade quando não cumprir, né, as medidas necessárias de proteção e cautela sobre sua arma, por exemplo, permitindo assim que, devido à sua falta de cautela, um menor de 18 anos venha a se apoderar dessa arma de fogo ou um mentalmente incapaz. Acontece aqui que, na verdade, embora a moça tenha se apoderado da arma de fogo, a primeira coisa que a gente sabe é que ela era aparentemente capaz, né, de entender o fato, né? E outro fato que a gente tem que levar em consideração também é que Caio ele deixa a arma de fogo de forma deliberada, né? Ele não houve nenhum tipo de negligência da parte dele, ele não deixou de agir por falta de cautela. Caso houvesse negligência, imperícia ou imprudência e a pessoa, né, tivesse pego essa arma de fogo e disparado contra si próprio, né, ainda mais se fosse uma criança, por exemplo, Caio iria responder, na verdade, por homicídio e não por omissão de cautela, porque, na verdade, já passou para um resultado maior, né? Não apenas se apoderou da arma de fogo, mas retirou a própria vida. Seria, no caso, um homicídio. Então, a outra forma de ser um homicídio, também de forma dolosa, seria se Caio ele tivesse feito essa ação, né, de auxiliar para a prática de suicídio, mas que a vítima fosse um menor de 14 anos, né, ou não tivesse total discernimento. Nitidamente aqui a gente vê que a senhora tinha sim discernimento do que fazer, e por esse motivo a prática não está
voltada ao homicídio, mas sim ao auxílio à prática de suicídio, certo? Para ser o homicídio culposo, teria que ser necessário algum dos 3 elementos, né, da culpa, que seria imprudência, negligência ou imperícia, que não é o que acontece na ação. A gente vê nitidamente que Caio agiu de forma deliberada, né, com a intenção de que a sua sogra viesse a cometer o suicídio. Ainda falando sobre o crime do artigo 122, é bom frisar que em outrora, né, até 2019, esse crime, na verdade, ele era apenas de resultado naturalístico, logo ele era um crime material. Só que devido à reforma, né, em 2019, o crime passou a ser um crime formal, não necessitando assim mais o resultado. E é por isso que a pena mínima, ela é relativamente baixa, né? É uma reclusão de 6 meses a 2 anos, né? Mas que pode ser aumentada, né, através da qualificação, caso venha a acontecer um resultado de lesão grave ou gravíssimo, no caso do parágrafo 1º do Código, né, do artigo 122, que diz sobre a lesão grave e gravíssima, que terá como reclusão a pena de 1 a 3 anos. Ou, caso venha a existir o exaurimento, né, com o suicídio ou com a morte resultante da automutilação, a reclusão de 2 a 6 anos.